Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, terceiro bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Igor Bernardino, ele que é coordenador jurídico do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre esse órgão, que no caso todo estudante tem que passar, faz parte estudante de Direito, tem que passar, faz parte da grade curricular. Dr. Igor, falamos da questão da relevância social, a importância, mas tem também os limites de matérias pela qual vocês abordam, vocês recebem lá. Evidentemente, o direito de família é o carro-chefe do órgão, desse tipo de atendimento. Mas quais outros campos de atuação, ou seja, quais os outros ramos de direito que vocês podem atuar? Então, como você bem falou, direito de família é o carro-chefe, né? Quase totalidade das demandas, não só da prática da UERN, mas também das outras práticas jurídicas, de modo geral, direito de família, né? Divórcios, ações de alimentos, revisões de alimentos, curatelas, guardas, são a grande parte das demandas do núcleo de prática jurídica. No entanto, as atividades do núcleo não são limitadas exclusivamente a essas matérias. Temos também questões de inventários de pequena monta, e aí de pequena monta são patrimônios não superiores a 20 salários mínimos, né? Então, se às vezes a pessoa falece, deixou um imóvel pequenininho lá, de pequeno valor, a prática jurídica atende, ou às vezes deixou um saldo em conta bancária, a prática jurídica atende também essa demanda, né? Também questões relacionadas à saúde, né, à cirurgia, né, não voltadas a planos de saúde, mas voltadas para questões de cirurgias, medicamentos que o SUS deveria prestar à população e que, às vezes, o cidadão ele tem uma certa dificuldade. Então, nós também atuamos nessa vertente, né? E entre outras, né? O fator delimitador, na verdade, né, é a questão econômica, né? Lembrando que o nosso assistido, né, ele tem uma limitação de renda para que a gente possa acolhê-lo, né, na condição de cliente, como o pessoal costuma chamar, mas, na verdade, são assistidos, né? Mas o nosso assistido ele tem um perfil socioeconômico a ser obedecido, que, obviamente, ações de elevada monta, né, se tornam incompatíveis com a prestação jurisdicional, na verdade, a prestação jurídica que o núcleo atua. Criminal, doutor, vocês recebem de alguma maneira? Temos demanda criminal bastante reduzida, né, mas temos uma demanda criminal. A turma, os colegas lá, os alunos, né, que gostam do direito criminal, ficam felizes demais quando aparece esse tipo de processo por lá. Mas também tem uma atuação criminal, atuação na vara da infância e juventude, para a questão de acompanhamento e defesa de menores que estão em condições de conflito com a lei, né, como também. E aí foi até bom esse gancho da vara da infância e juventude, que também a prática jurídica ela atua em situações de guarda, de adoção, né? Então a gente tem uma gama de atribuições, mas obviamente a maior parte da demanda ela surge, ela tem natureza geralmente do direito de família. Eu perguntei essa questão criminal, doutor Igor, porque eu me lembrei que na faculdade, um caso que ficou na minha memória, foi uma senhora que ela estava sofrendo, né,
lutando contra um câncer, e uma vizinha dela teria injuriado, menosprezado a sua condição. Ela foi para a prática jurídica perguntando se tinha alguma medida contra a vizinha dela. Eu levei o caso, na época, não sei se era doutor Olavo, Hamilton, não sei quem era que estava lá no dia, e ele disse, receba, nós vamos tocar para frente essa situação. E eu me lembro que eu peguei a documentação dela, e inclusive, doutor, eu pedi até licença na época, eu era estudante, mas na audiência que ela participou, não sei se foi para a competência dos juizados criminais, mas eu me lembro que eu tive licença da faculdade para estar na audiência, do lado do meu professor, obviamente, mas eu estava lá e foi algo bem marcante. É um componente curricular importante, você acompanhar, você aluno, acompanhar o processo que você ajudou a fomentar, o processo que você preparou a petição inicial, né? Ele é fundamental para a sua formação acadêmica, e aí já deixo aqui mais uma vez meus parabéns a essa sua iniciativa, porque o que acontece? Às vezes você atende no balcão, faz a petição e depois faz a petição, se afasta daquela problemática e você não tem a vivência forense do problema, a vivência processual forense. Foi o que aconteceu nesse caso específico. Nessa situação, doutor, é possível ainda hoje o aluno participar de audiências, não simuladas, mas audiências reais? Não só é possível, como recomendável. E aí, os alunos da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que me perdoem recentemente, quando eu digo recentemente, foi semana passada, tivemos uma reunião onde alguns professores sinalizaram exigir como componente da nota a presença nas audiências. E aí eu vejo isso com bastante felicidade, porque é uma falta que eu, o doutor Luiz, o doutor Antônio, o doutor Dantas sentimos, é do nosso aluno junto da gente. O aluno, ele sozinho, né, até por própria vedação legal, ele é impossibilitado de praticar atos na audiência. Mas ele, desde que ele esteja devidamente acompanhado pelo advogado, a regra é que também esteja inscrito como estagiário nos quadros da OAB. Né? E aí até perguntas ele vai poder fazer devidamente assistido, né, pelo advogado, né, na condição de estagiário regularmente inscrito nos quadros da ordem. Aos estagiários dos núcleos de prática jurídica, né, que não estão registrados, cadastrados como inscritos, como estagiários junto à OAB, mas ainda assim eles podem acompanhar, né, ficar pertinho, ficar do lado lá do advogado, lá na mesa da sessão de audiência, e eu vou dizer, é uma experiência bacana, é uma experiência engrandecedora, né, e que só contribui, e bato sempre nessa tecla, para a sua formação acadêmico-profissional. Eu confesso aqui a Vossa Excelência que foi nesse momento, ali do lado do meu professor, que eu teria me decidido, eu quero advogar, é isso que eu quero para mim, de estar representando, no caso, um cliente, ouvir ele no balcão, como o senhor me falou, e acompanhar até o fim. Foi ali que eu me descobri. Chegou algum aluno nesse sentido para o senhor, que foi também na prática que teria se descoberto? Não só alunos, como colegas, alunos, ex-alunos, colegas do dia a dia. E a gente vai trocando essas figurinhas, essa experiência pessoal, e a gente vê, né, que a advocacia ela é contagiosa, ela contagia. E aí muita gente se descobre advogado nesse tipo de situação. Né? Se descobre advogado, se descobre em determinada área. Por exemplo, você bem sabe, muita gente que me conhece sabe, eu construí minha carreira como advogado trabalhista. Né? O que pouca gente sabe é que na época da faculdade eu não era um grande fã do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele me seduziu no dia a dia prático. Estagiei no escritório.
que tinha muita demanda trabalhista, e comecei a ter aquele contato com aquela disciplina que eu não era, como é que eu posso falar? Não que eu não fosse fã, mas que eu não tinha muita afinidade. Por quê? Porque no campo prático a coisa se apresenta diferente do plano teórico. E quando eu vi aquilo na prática, me seduziu. Eu fui seduzido pelo direito do trabalho. A advocacia já tinha me pego. O direito do trabalho, ele terminou de sacramentar esse casamento de Igor Bernardino com a advocacia e mais ainda, dentre outras coisas, com o direito do trabalho. No caso, foi um casamento de sucesso, graças a Deus. No próximo bloco, doutor... Foi feito com amor. Quando a gente faz com amor... No próximo bloco, vamos para as considerações finais, inclusive deixar o telefone de contato do Núcleo de Prática Jurídica da UERN.